A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Esperarei por ti, Senhor. Esperarei por ti, Senhor. Tua presença faz que eu te queira mais e mais. Entre nós vem se revelar. Vem outra vez. Deixa a glória entrar. Eu abro meu coração. Vem outra vez. Deixa a glória
prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo tempo. Não é um prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo tempo. Não é um prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo tempo. Oh, não é um prédio que queres encher, é o meu coração. O vazio em mim é o que querias todo tempo. Oh, não é um prédio que queres encher, é o meu coração. Oh, é o vazio em mim. Oh, é o que tu queres, é o que tu queres. Meu coração, queres o meu coração. Me enche de novo, me enche de novo, me enche de novo, me enche de novo. Oh, me enche de novo, me enche de novo. Vem, 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 me enche de novo. Oh, vem, me enche de novo, enche-me outra vez. Se vem, me enche de novo. Se vem, me enche de novo. Espírito de vida, vem. Oh, vem, 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 vem. Vem, enche de novo. Me enche de novo. Me enche de novo. Oh, espero por ti, Jesus. Me enche de novo. 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 Oh, espero por ti, Jesus. Eu espero em ti, Jesus. Espero por ti, como terra seca pela chuva. Eu espero por ti, Jesus. Espero por ti. Jesus, eu espero por ti. Como a corça suspira pelas águas, espero por ti, Jesus. Olá, meus amados irmãos e irmãs, meus queridos amigos e amigas. É com muito prazer que nos dirigimos mais uma vez a você para que juntos nós possamos dedicar esse tempo exclusivamente ao louvor e à glória do nosso Deus. Deus que tem nos sustentado, que tem nos guiado, que tem nos orientado a cada dia. Nós louvamos a Deus porque a sua palavra nos informa, nos ensina de que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Portanto, todo dia é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. Todo dia o sol nasce e nos traz novas perspectivas e novas esperanças. E nós louvamos a Deus por isso. Neste domingo, mais uma vez, um dia consagrado ao Senhor, um dia em que nós dedicamos completamente para a meditação, para a oração, para a reflexão, para o auxílio mútuo entre os irmãos, para a intercessão, para as missões, enfim, neste tempo em que nós nos reunimos, ainda que virtualmente, em decorrência dessa separação necessária em que o povo de Deus conscientemente se preserva e preserva a vida um do outro, nós nos reunimos remotamente
e temos a alegria de tê-lo e temos a alegria de tê-la aqui conosco na web rádio da Primeira Igreja Batista e também na Vida TV da Primeira Igreja Batista no Cabo Branco. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e a partir de agora nós teremos o nosso momento de oração e em seguida a nossa reflexão. Depois de já termos sido grandemente edificados pelas canções que nos antecederam, pelos louvores que entoamos a Deus. Agora, de Bíblia na mão, com a sua caneta, com o seu papel para anotação, nós vamos refletir à luz do grande profeta Jeremias. O profeta que foi intercessor incondicional do povo de Deus. O profeta que foi levantado pelo Senhor para dirimir as dores do povo de Israel, um profeta que foi levantado pelo Senhor para dar prosseguimento aos planos relativos à caminhada do povo de Deus pela terra, até que culminasse mais adiante com a vinda do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Bíblia, em toda a sua extensão, ela fala dessa promessa de Deus de um Salvador, de um Redentor, daquele que viria para redimir a humanidade do pecado. Uma vez que nós caímos em Adão, o Senhor providenciou o seu Filho Jesus Cristo, que viria para nos levantar nele mesmo, em Cristo Jesus, para levantar um povo escolhido seu, uma nação santa, uma nação separada, um povo volumoso, um povo distribuído em todas as nações da terra. Então, bem-vindo a esse momento e vamos nos elevar a Deus em oração, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por este dia em que nós nos encontramos mais uma vez, unidos em oração, em comunhão, ainda que de forma virtual, remota, mas nós estamos ligados, conectados uns com os outros e todos nós conectados contigo, ó Pai, porque és o Senhor de toda a terra, és o Senhor provedor de todas as nossas necessidades. Pai, muito obrigado porque durante essa semana que passou, o Senhor livrou tantos de nós de sérias dificuldades, de sérios momentos aflitivos. Quantos livramentos, ó Deus, nós tivemos, quantos testemunhos nós temos, ó Deus, de irmãos e irmãs, por toda a graça do Senhor derramada sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão convalescendo, por aqueles irmãos e irmãs que, acometidos de algum mal físico, estão sendo recuperados, restaurados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelos profissionais da medicina, pelos profissionais da ciência, que têm dedicado, ó Deus, os seus dias, o seu tempo, a sua sabedoria para a descoberta de novos medicamentos, para que a nação brasileira e as nações do mundo inteiro sejam menos afligidas e ainda menos afetadas por todas essas moléstias, por todos esses vírus que circulam em volta da terra. Tem misericórdia de nós e abra, Deus, o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que ao abrirmos a Bíblia, a tua palavra, ela flua como um rio de água viva no coração e na mente de cada um de nós. Por isso te pedimos, Pai, que todos estejamos com mente, coração e espírito cativos à tua vontade. Perdoa os nossos pecados, nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós trataremos hoje de alguns assuntos muito pertinentes à caminhada do povo de Deus, da Igreja do Senhor aqui na terra. E teremos o auxílio das Escrituras através do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele se identifica como o profeta autor desse próprio livro, auxiliado
conforme os estudos ou os estudiosos, por Baruch, quem o auxiliou na conclusão da escritura desse livro dedicado à travessia do povo de Deus pelas aflições, pelos desertos, pelas tribulações, enfim. Portanto, esse livro de Jeremias, ele se encaixa perfeitamente no final do período do reino dividido de Israel. Por volta do ano 500 antes de Cristo. Apesar dessa distância no tempo, nós temos nesse livro, no contexto em que ele foi escrito, lições muito importantes, porque são lições que precisam ser revistas, atualizadas pelo povo de Deus, porque nós precisamos voltar sempre aqui, porque elas se repetem em todos os lugares, em todas as comunidades, em todos os momentos da vida humana. Então Jeremias foi um profeta que foi bastante perseguido. E por ser tão perseguido assim, é que ele tem situações próprias para esse tempo em que nós vivenciamos. Hoje o povo de Deus vive um momento de perseguição terrível na terra. Em muitos lugares, em muitos países, em muitos estados, em muitas nacionalidades, o povo de Deus está crescendo de forma subterrânea, está sendo capilarizada a igreja por força do Espírito Santo de Deus, que prometeu que em Abraão todas as nações da terra seriam benditas, seriam multiplicadas, até que culminasse com a vinda do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio entregar a conclusão do plano de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso nós convidamos você, que ainda não creu, a abrir o seu coração para a Bíblia Sagrada. Perceba que Deus está falando comigo e com você, porque Ele também falou com Jeremias. Perceba o que está escrito no capítulo 1 do livro de Jeremias. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então o povo de Deus tinha sido exilado, tinha sido retirado da sua própria terra e passaria por essas aflições todas. No versículo 4 está escrito: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre de sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta para as nações. Dito isto, nós temos a certeza absoluta de que todos somos chamados. Nós temos um chamado de Deus. O Senhor, nesse momento, está capacitando pessoas como eu e você para que nós possamos dar continuidade a essa palavra, a disseminação dessa palavra salvadora que vem pelos lábios de Jesus Cristo, pelos lábios dos profetas que foram levantados pelo Senhor, nosso Deus, para o prosseguimento do plano da salvação. Depois de passar por diversas decepções, tristezas, e ter passado por muitas aflições, perseguições, etc., e não é diferente dos nossos dias, o que acontecia nesse momento aqui com Jeremias é que ele vai apresentar diante de Deus as suas queixas, como às vezes nós o fazemos igualmente. Poxa, nós trabalhamos tanto em favor do reino de Deus, nós nos esmeramos para fazer o melhor, para entregar o melhor para Deus,
para dar de nós o melhor para Deus, mas nós vemos pessoas que não têm nada a ver com Deus, que não se importam com Deus, que não oram, que não se consagram, que não vão às igrejas, que não têm a Bíblia como um livro de regra, de fé e prática, e essas pessoas prosperam, e essas pessoas enriquecem, e essas pessoas vivem, entre aspas, uma vida regalada, e isso fazia com que o profeta ficasse incomodado, como nós também muitas vezes ficamos. Então ele diz aqui no capítulo 12, que é o capítulo objeto da nossa meditação neste momento. Olha o que ele diz para Deus. Preste atenção no desabafo do coração do profeta Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Veja como o coração do profeta está magoado, machucado. Veja como esse profeta está indignado. Veja como ele está insatisfeito por ele reconhecer-se tão dedicado, por ele ter sido chamado pelo próprio Deus, e nós fomos chamados, irmãos, para esse tempo, sob qualquer pretexto, sob qualquer circunstância. Às vezes nós queremos praticar o chamado de Deus apenas nos momentos mais bonitos, mais sublimes, mais festivos, mais saudáveis. No entanto, o Senhor quer nos usar também nesses momentos cruciais, aflitivos, que parecem não ter respostas, que parecem que os sofrimentos não vão se acabar jamais. E ele prossegue dizendo: contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. E olha o que o profeta vai apresentar diante de Deus. Porque às vezes nós o fazemos também. Nós queremos questionar Deus dos porquês da vida. Por que certas coisas ocorrem conosco, não com outros, e assim por diante. Ele diz assim: por que o caminho dos ímpios prospera? Por que os que são da impiedade estão prosperando? Por que aqueles que nada têm a ver contigo, Senhor, estão crescendo, se desenvolvendo, mandando nas coisas, criando as coisas, mandando nas coisas? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Essa é a angústia do profeta, esse é o coração magoado do profeta, botando para fora, lançando fora toda a sua dor, toda a sua angústia. E isso não tem nada a ver com não gostar e não amar a Deus. A angústia, a tristeza, a desolação, o desequilíbrio emocional são muito humanos, são atos muito humanos. Mas de repente, em algum desses momentos, o profeta volta à sua sensatez, como nós precisamos voltar também à nossa sanidade, à nossa sensatez, e dar a Deus o que é de Deus. E tê-lo como Deus, como Salvador, como Senhor, como provedor, como Salvador, como Redentor. Tu os plantastes, diz o profeta, e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Isto é, ele está dizendo aqui para Deus que a impiedade está agraçando, está se multiplicando. Porventura, queridos irmãos e irmãs, não é exatamente isso que a gente vê acontecer hoje em dia? A corrupção que se alastra, as moléstias que surgem, os maus costumes, os homens de caráter duvidoso, a falta de ética entre os religiosos, a falta de prudência entre aqueles que se dizem representantes de Deus.
a falta de pudor dos governantes, enfim, uma série de questões que são vividas por nós, estão sendo vividas também nesse instante, aqui no capítulo 12, pelo profeta Jeremias. Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. O que o profeta está evidenciando é que essas pessoas, esses ímpios, os impiedosos, os injustos, os que perseguem, os que matam, os que trucidam, eles estão crescendo, e é verdade. A violência é graça. A violência tem se multiplicado de forma estrondosa. Não bastasse a violência que nós vemos acontecer do homem contra a natureza, e a natureza se vinga do homem com as inundações, com os incêndios das matas, com as enxurradas, os tsunamis, as ventanias, os tufões, uma série de coisas que tem tirado a paz das pessoas. Quantos depoimentos você tem ouvido nesses últimos meses de pessoas nos noticiários da televisão, nos jornais televisivos, pessoas chorando porque perderam absolutamente tudo, enquanto outras não receberam nenhum castigo, não foram vítimas de nenhuma violência, enquanto outras que não te conhecem, ó Deus, vivem regaladas. Isso parece um tipo de injustiça da parte de Deus, mas é um coração humano magoado que desabafa, que lança fora essas questões, esses questionamentos. Mas esse verso diz perfeitamente o que é que acontece. Tu estás perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Eles às vezes até invocam Deus. Quem é que nesse mundo não diz, depois de uma vitória, graças a Deus, ainda que não creia em Deus? Os lábios falam, mas o coração não sente. É isso que o profeta está dizendo. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranco os ímpios como as ovelhas destinadas ao matador. Reserva-os para o dia da matança, até que a terra toda de luto e a relva de todo o campo esteja seca. Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam na terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Eles não acreditam que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Eventualmente parece que tudo acontece à revelia de Deus. Às vezes as pessoas perguntam por que aconteceu o 11 de setembro, por que tão maldosamente o coração de homens lançaram 2 aviões contra torres erguidas no centro de uma cidade, matando tantas pessoas ao mesmo tempo. Que impiedade é essa? Em nome do quê? Em favor de quem? Isso é a impiedade. E muitas vezes isso é feito em nome de Deus, de um falso Deus, de um Deus que não é o que Jeremias está invocando. Então vem em seguida a resposta de Deus para Jeremias, para as suas inquietações. E essas respostas são também para o nosso coração, para a nossa experiência pessoal. Se você, diz o Senhor, correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você, Jeremias, foi tão fustigado por homens, se você correu tanto com eles e eles te cansaram, como é que você pode competir com cavalos, com coisas mais fortes ainda? Você não está ou não parece estar preparado para isso, Jeremias.
Você tropeça em terreno seguro. O que fará nos matagais junto ao Jordão? Você está errando, Jeremias, naquilo que você mais conhece, que é o seu Deus. Você sabe. Por isso foi que nós começamos lendo a forma como Jeremias foi chamado. Do ventre da tua mãe eu te escolhi, diz o Senhor. Jeremias ainda nem tinha forma e já era escolhido de Deus. Já era um a quem o Senhor estaria levantando como profeta de Deus para as nações. Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguiram aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Queridos, aqui é uma parte muito difícil, dolorosa, para que qualquer um de nós e também para o profeta Jeremias possa ouvir. Não confie neles. Não confie nos seus familiares, não confie no braço humano. A Bíblia nos ensina que maldito é o homem que confia no outro a sua salvação, a resolução dos seus problemas. Em quem você está confiando hoje? Em quem você está esperando hoje? No que você espera hoje? As soluções que você espera, que eu espero, que todos esperamos, devem ser as respostas que vêm do alto, que vêm do Senhor. É por isso que lá no Novo Testamento Jesus ensinou muito longamente aos seus discípulos. E ensinando-os, em um dado momento ele disse: buscai em primeiro lugar as coisas do alto. E todas as demais, todas aquelas que vocês necessitam, serão dadas a vocês por acréscimo. Ele diz assim: abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos meus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. O povo de Deus parece que está se tornando um animal indomável. Aliás, essa semana, queridos irmãos e irmãs, eu vi um vídeo que fiquei estarrecido. Não deveria ficar, porque a Bíblia nos ensina que à medida que os tempos avançam, a impiedade se multiplicará. E virão tempos cada vez mais difíceis, complexos para a verdadeira igreja do Senhor vivenciar. Vai ficar cada vez mais difícil e cruel a presença da igreja nesse mundo. Então, o vídeo que eu vi era uma aberração terrível de um culto em que as pessoas todas eram convidadas a estarem se beijando. Mas não era um beijo qualquer. Era um beijo sensual. Era um beijo demorado. Era um beijo que traria aos olhos uma consequência irritante. Então as pessoas estão cada vez mais criando coisas, inventando moda, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo em suas cartas, disse também: vai chegar um tempo em que as pessoas terão comichão nos ouvidos. Elas buscarão suprir a necessidade de ouvir aquilo que elas querem ouvir. Então o Evangelho não parece mais ser necessário ou suficiente para as pessoas desse mundo. O povo de minha propriedade, diz o Senhor, tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade em um deserto devastado. Você pode imaginar a dor que muitos líderes sérios dessa nação estão sentindo, estão passando. Quantos irmãos, quantas irmãs
sérias, homens e mulheres, cristãos sinceros, dedicados, que estudam, que se renovam, que se reciclam, que se consagram, estão se sentindo hoje envergonhados diante de tanta impiedade, de tanta coisa arrogante, de tanto besterol, de tanta coisificação da igreja do Senhor. Jeremias estava passando por essa situação. O povo de Deus estava vivendo uma terrível situação espiritual. Estava sendo misturado a muitos deuses, a muitos costumes, a muitas falas, a muitas práticas distantes, muito distantes do Deus Santo de Israel. Na altura do capítulo 14, do versículo 14, capítulo 12, versículo 14, está escrito: assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. O Senhor é o nosso protetor. Não tema o que irá acontecer ou o que já está acontecendo. O Senhor há de nos livrar, há de livrar o seu povo. Nós não somos irmãos e irmãs aqui desse mundo. Paulo, que ensinou tanto aos seus discípulos, andou lado a lado com Pedro, e Pedro que aprendeu tanto com Jesus Cristo, na vivência com Jesus Cristo, inclusive com a negação, quando ele negou por 3 vezes seguidas e se arrependeu amargamente. Ele aprendeu tanto de Jesus, da leveza de Jesus, da sabedoria de Jesus, do amor de Jesus, da generosidade de Jesus, da gentileza de Jesus, que ele disse: irmãos, nós somos aqui nesse mundo peregrinos e forasteiros. O nosso mundo não é esse aqui. Não viemos aqui para ficar, para permanecer. Importa que, mais cedo ou mais tarde, sejamos todos um a um chamados para junto do Pai. E quando Jesus voltar, encontrando você e a mim, se ainda estivermos vivos aqui nessa terra, cheios de fé que vem do alto, da graça que vem do alto, que são dadas pelo Senhor, que não vem de nós para que ninguém se glorie, se estivermos com o nosso coração, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor, nós seremos levados às alturas, levados pelo próprio Jesus Cristo, e nos encontraremos na glória com Ele. Portanto, nesses tempos assim tão aflitivos, tão inquietantes, não se preocupe com aqueles que estão aparentemente sendo vitoriosos, ou vencendo as batalhas, ou vencendo as dificuldades aqui e ali, e estão prosperando, estão ganhando muito dinheiro, estão ficando ricos e etc, etc. Não se perturbe com isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Olha que coisa linda é para quem confia no Senhor essa palavra do salmista. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. Não se preocupe demasiadamente com o dia de amanhã. Antes, sejam conhecidas diante do Senhor todas as suas petições, todas as suas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Eu quero finalmente ler para vocês, compartilhar com vocês o salmo que diz como nós devemos proceder em situações
como estas que vivemos agora e em quaisquer outras situações que viermos a experimentar nesse mundo. Que nunca nos falte essa certeza. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios ou o conselho desse mundo, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores, dos escarnecedores, que não comunga com eles. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita, reflete dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, pois eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos queridos, coloquemos o Senhor no centro das nossas decisões, no centro da nossa vida. Seja lá qual for a dificuldade que você esteja passando, que nós estejamos passando como nação, como povo, seja como igreja do Senhor na terra, perseguidos, maltratados, vilipendiados, usurpados, entregamos tudo isso nas mãos daquele que é justo juiz. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo falou ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Assim como o Espírito Santo falou ao coração de Jeremias, que foi chamado para viver um tempo difícil, um tempo de transição, mas dizer nesse tempo de transição a verdade. Vivamos a verdade. E a verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua cidade. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a nação brasileira. Deus abençoe todas as nações da terra, em nome e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém.